Começou? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Helenivo Moreira da Silva, sou vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Lapa e com muita honra estou aqui para mediar o debate jurídico criminalização das violações das prerrogativas, um evento muito importante para advogados, estudantes, aí, membros das comissões da OAB. Nós estamos muito honrados com a presença de vocês. Antes de mais nada, esse evento conta com o apoio de toda a diretoria da OAB Lapa, e aqui na pessoa do Dr. Luiz Rogério. Antes de fazer a saudação dele, ele teve um compromisso, não pôde estar presente. Temos aqui alguns eventos, algumas lives, as quais eu compartilho com todos, que é no dia 20, segunda-feira, aqui através da página da OAB Lapa, tá? Eu convido a todos. No dia 20, segunda-feira, nós teremos a doutora Raquel Preto, diretora tesoureira da OAB SP. O tema é Advocacia em Tempos de Pandemia, Caminhos e Alternativas. No dia 21, na terça, o Leonardo Ramos, ele é diretor superintendente da Associação Comercial Pirituba, e com o tema Empreendedorismo em Tempos de Pandemia, Caminhos e Alternativas. E no dia 22, na quarta-feira, nós teremos o evento com o Dr. Carlos Alberto Garbi e Dr. André Azago, tema Decisões dos Tribunais em Época de Quarentena, Direito de Família e Sucessões. Todas as lives ao vivo pelo Facebook do OAB Lapa, sempre às 19h. Contamos aí com a sua audiência também. E antes de mais nada, vamos ouvir a palavra do nosso presidente, que deixou um vídeo aqui preparado para nós. Vamos preparar. Olá, amigas advogadas, olá, amigos advogados. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da OAB Subseção da Lapa. Neste momento, eu estou em uma importante reunião via videoconferência com as diretorias da OAB de São Paulo e CAASP, juntamente com os presidentes das 243 subseções do Estado de São Paulo, motivo pelo qual a minha participação neste importante evento de prerrogativas ocorre através deste vídeo. Peço desculpas pela minha ausência, mas com certeza assistirei ao debate posteriormente, uma vez que este ficará disponibilizado aqui em nossa fanpage do Facebook. Agradeço a todas e todos por esta importante audiência, neste importante evento Debate Jurídico de Prerrogativas. O tema de hoje, o impacto da Lei de Abuso de Autoridade e as mudanças no Estatuto da Advocacia, é promovido pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB da Lapa. O evento de hoje será mediado pelo Dr. Helenivo Moreira e teremos como debatedores, como expositores, a doutora Renata Rodrigues e o Dr. Moacir Martini Araújo. A vocês os meus agradecimentos. Agradeço também à diretoria da OAB da Lapa, inclinando individualmente toda a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Subseção da Lapa. Quero agradecer, em meu nome e em nome de toda a diretoria da OAB da Lapa, ao Dr. Almir Ramos da Silva, ao Dr. Helenivo Moreira, à doutora Sabrina Cardoso da Silva Alves, à doutora Elisângela Alves de Souza, ao Dr. Lincoln Oshino, ao Dr. Carlos Roberto Domingues de Jesus, ao Dr. Ricardo Pires da Silva, ao Dr. Guilherme Zachi, ao Dr. Veslaine Santos Faria, ao Dr. Ferdinand Galiani Neto e ao Dr. Caio Felipe Gomes Soares. A todos vocês, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão e desejo a todas e todos um ótimo evento. Muito obrigado. Aí contamos com as palavras do nosso querido presidente, Luiz Rogério Barros, que infelizmente teve esse compromisso, mas com suas sábias palavras, saudamos aí toda a diretoria na pessoa do Dr. Luiz Rogério. Temos aqui também um importante pronunciamento, que é do presidente estadual de prerrogativas, Leandro Sarcedo, que também deixou o seu recado aqui conosco. Vamos ouvi-lo.
Boa noite, queridas amigas, queridos amigos da subseção da Lapa. Hoje, virtualmente reunidos para discutir aí os impactos da lei de abuso de autoridade sobre o nosso estatuto, as alterações e como é que vai ser a advocacia com a vigência da nova lei. Primeiramente, eu queria dar os parabéns aí ao presidente Luiz Rogério, nosso querido amigo aí da Lapa, presidente da Lapa, assim como ao meu querido amigo Almir, doutor Almir, presidente de prerrogativas da subseção da Lapa, que vem também ambos vêm desempenhando um trabalho exemplar aí na defesa dos interesses da advocacia. E venho aqui hoje trazer a mensagem do presidente Caio Augusto, no sentido de que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, permanece aberta, permanece vigilante, permanece ativa no sentido de buscar garantir todo o necessário para o desenvolvimento da advocacia pelos colegas e pelas colegas. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós sabemos que os tempos andam de exceção, andam excepcionais, contudo, enquanto a advocacia necessitar entrar nos presídios, enquanto a advocacia necessitar cumprir liminar, enquanto a advocacia necessitar levantar alvará, saiba que a Ordem dos Advogados do Brasil e esta Comissão de Direitos e Prerrogativas, que eu tenho a honra de presidir durante a gestão do presidente Caio, estaremos abertos, vigilantes e fortes no sentido de dar todo o apoio necessário a cada advogado, por quê? Porque prerrogativas não entram em quarentena. Nós somos essenciais ao exercício da democracia, nós somos essenciais à administração da justiça, nós somos essenciais à defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição de 1988. Muito bom evento a todos, bons estudos e que estejamos construindo uma advocacia cada vez mais forte, durante a pandemia, mas também nos preparando para a hora que esse momento acabar e a normalidade voltar a toda a nossa sociedade. Recebam um virtual abraço e boa noite. Então aí contamos com a honra da presença do nosso presidente estadual de prerrogativas, que prestigiou aí o nosso evento. E vamos agora, então, aqui chamar a pessoa também muito especial para nós, o doutor Almir Ramos da Silva. Ele já vai aparecer aqui, o doutor Almir Ramos da Silva, presidente de prerrogativas da OAB Lapa, da subseção Lapa, o qual eu devo aqui um grande agradecimento pela oportunidade, por ter me escolhido, e também todos os membros, estendo a todos os membros. Com certeza será um grande evento. Com o doutor, as palavras. Bom, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, que me emprestam o seu prestígio ao assistirem esse programa que a nossa equipe preparou com um enorme carinho. Na verdade, a equipe é maior do que cada um, e quero dedicar essa introduçãozinha a agradecer a quem tornou tudo isso possível. Eu sou Almir Ramos da Silva e estou presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Lapa desde 2017. Helenivo Moreira, o nosso Ivo, vice-presidente da comissão, também aqui das prerrogativas, e que dedicou grande parte do seu tempo e de suas horas de lazer, e também nessa clausura, dedicou bastante do seu tempo para organizar tudo que nós vamos ver aqui, e é ele que está à frente aí, merecidamente. A Sabrina, nossa secretária, Sabrina Cardoso, sempre super atenta, ligeira em todas as providências necessárias. A Elisângela, nossa secretária adjunta, a quem sempre recorremos quando temos emergências, e ela sempre está com aquele sorriso no rosto. Eu queria lembrar também meu amigo Faria, membro dos mais antigos da comissão, e ajuda sempre que pode, está sempre pronto para colaborar, está aí dando assistência para nós hoje. O Carlos Roberto Domingues de Jesus, o Robertinho, traz sempre junto consigo essa alegria que ele tem de viver e de fazer parte. Ricardo Pires da Silveira, nosso Ricardo, jovem e competente advogado, também na frente de batalha e sempre alerta para colaborar. O novíssimo Guilherme Isaac,
é o mais novo membro da nossa equipe, mas é ele que é o responsável por esse roteiro que nós estamos seguindo, e ele fez isso com muita galhardia, a gente só pode agradecer a ele. Ferdinando Galiani Neto, o Ferdinando é um amigo de longa data, sempre pontual em seus apontamentos, é um dos caras mais corajosos que eu conheço. Ele sim pode ser o retrato da nova gestão da OAB. O Caio Felipe Gomes Soares, o nosso Caio, ele é conselheiro estadual de prerrogativas e neste evento ele preferiu se poupar, mas que ainda assim colaborou, e muito, dedicando boa parte do seu tempo e de seu brilhantismo com suas sempre pontuais e bem-vindas sugestões. A todos que tornaram esse evento possível, eu digo, as prerrogativas não estão em quarentena. Agradeço em especial aos conselheiros seccionais Leandro Sarcedo e Celso Gioia pelo apoio. Agradeço especialmente à diretoria da subseção da Lapa pelo apoio e por tornar o nosso caminho melhor pavimentado. Nós temos muito a agradecer. Também não posso deixar de agradecer à jovem e aguerrida advogada, membro da Comissão de Direito Penal, indicada que foi pela presidente e pela vice-presidente da sua comissão como porta-voz, a doutora Renata Rodrigues. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Quero também agradecer ao nosso querido professor, não vou falar a faculdade, se você quiser você fala, o delegado federal Moacir Martini, que volta a nos honrar com sua participação no debate. Ano passado ele participou, foi super bem posicionado, e nós o convidamos novamente, ele foi muito gentil em aceitar. O doutor Ricardo Toledo, vice-presidente da Seccional Paulista, mandou via WhatsApp uma mensagem, e a ele também temos muito a agradecer, uma mensagem de apoio. Vamos ao que interessa. Vou devolver o comando ao Ivo, que vai conduzir o debate. Eu quero que todos aproveitem e cantem comigo. As prerrogativas não estão em quarentena. Muito obrigado. Ok, Almir. Parabéns pelas palavras. Muito grato, muito honrado. E agora, sem mais delongas, vamos trazer aqui os nossos debatedores, começando pelas mulheres, a doutora Renata. Vamos trazer aqui para a live. Espera aí que vai entrar ao vivo. Ok. E não menos importante também, o doutor Moacir. Seja bem-vindo. Ele vai fazer uma contagem aqui. Então, eu vou fazer uma mini apresentação dos doutores, aí eu abro a palavra para considerações, da forma como me foi colocado aqui. Doutora Renata Rodrigues, representando a OAB no nosso debate, é mestre em Ciências Jurídico-Criminais, membro da Comissão Especial de Direito Penal da OAB São Paulo, membro da Comissão Especial de Processo Penal da OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Renata, é uma honra tê-la aqui conosco. E vamos aqui ao doutor delegado Moacir Martins de Araújo, que é enorme, é muito extenso a sua qualificação, mas vamos lá, doutor, mestre especialista em Direito, professor no curso de graduação da Unip e nos cursos de formação, especialização e mestrado da Academia Nacional de Polícia e Escola Superior de Polícia, autor e coautor de diversas obras e artigos jurídicos, delegado de Polícia Federal, classe especial, atualmente lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Secretaria da Polícia Federal, São Paulo, ok? Então, seguindo aqui os bons costumes, dando a palavra para a doutora Renata, as suas considerações, a sua apresentação, fique à vontade, doutora. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer nesse momento falando com vocês. Eu cumprimento a todos na pessoa do doutor Ivo. E é isso, é um prazer estar aqui. Espero que o debate seja bastante proveitoso. Ok, doutora. Então, vamos lá agora ao doutor Moacir. A palavra é do doutor. Seja bem-vindo ao nosso debate também. Doutor Moacir, a palavra é sua, doutor.
Doutor Moacir, a palavra é sua, o senhor me ouve? Oi, agora estou ouvindo. Eu não ouvi Sim. a doutora Renata, nem estou vendo ela, só estou te vendo. Eu quero inicialmente sim. agradecer. Posso falar? Pode. Vamos lá. Queria agradecer o convite da OAB Lapa mais uma vez, agradecer o presidente da subseção Lapa, o doutor Luiz Rogério Barros, os doutores Almir Ramos da Silva, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas, você, doutor Elenivo Moreira da Silva, que é o especialista em tecnologia aí que está ajudando a gente, né? E a debatedora, a professora doutora Renata Rodrigues. Ok, doutor Moacir. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou começar aqui hoje com uma provocação. Antes de mais nada, eu vou divulgar aqui, nós temos um WhatsApp para perguntas, eu vou colocar ele aqui na tela, que são muitos comandos e poucas mãos, né? No 11 99707 4777. 11 99707 4777. Aí façam perguntas aqui para os nossos debatedores. E vamos lá. Nós temos um vídeo aqui do conselheiro seccional da OAB, o doutor Celso Joia, que ele vai fazer uma pergunta para os doutores, e a partir de então... antes nós temos que fazer alguns conceitos, né? Eu tenho aqui, fui procurado, assim que a gente começou a divulgar o evento, eu recebi uma procura maciça de estudantes, e aqui na pessoa da Larissa Santos, que é lá da Uninove Memorial, do terceiro B da manhã, ela fez, se preocupou e divulgou, né, com os alunos, com os colegas dela. Então, como nós temos aqui pessoas importantes do nível do presidente da Prerrogativas estadual, né, e até mesmo estudantes, nada melhor do que a gente conceituar o que é crime e o que são prerrogativas. Então, vamos começar com o Dr. Moacir, para que ele conceitue para nós crime. E a partir de então, aí eu vou soltar um vídeo aqui do nosso conselheiro fazendo a primeira pergunta. Então, por favor, Dr. Moacir. Tá certo. Fala. Vamos lá. Analiticamente falando, crime seria a conjunção de um fato típico, ilícito e culpável. Aqueles que sustentam que nós seguimos a corrente bipartite falaria que crime é apenas um fato típico e ilícito. Fato típico seria o quê? Aquele comportamento humano voluntário, tá certo? Que consiste numa ação ou numa omissão que cria um determinado resultado, tá certo? E há nexo de causalidade, há vínculo entre a conduta praticada e o resultado obtido. Isso é o fato típico. Esse fato típico ele tem que estar previsto na lei como um não dever ser. Então, por exemplo, na lei não fala não pode matar. A lei simplesmente fala matar alguém, pena 6 a 20 anos. Então, aquele que pratica aquela conduta disposta no 121 pratica um fato que é ilícito. Além de fato típico e ilícito, esse fato também tem que ser culpável. Para você aferir a culpabilidade, você tem que analisar a imputabilidade. Então, por exemplo, o menor de 18 não responde por crime, porque ele é inimputável. E existem outros fatores também ligados à culpabilidade. Para o legislador, até aí, beleza, analiticamente isso é crime. Mas para aquele fato ser punido, o poder legislativo, quando se debruça a respeito de um fato, ele tem que analisar determinados valores de uma determinada sociedade. E o Brasil, especificamente, ele se vale de 2 princípios quando ele pensa em criminalizar alguma coisa. O princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade. O que seria um e outro? Pela fragmentariedade, o direito penal ele não vai abarcar todas as situações. Nós temos situações, por exemplo, uma traição. Antigamente, adultério era crime. Depois, com a mudança de valores, viu-se que o direito penal não tinha que resolver esse tipo de problema. Isso era um típico problema que cabe ao direito civil resolver. Existem celeumas que cabe ao direito administrativo resolver, e não ao direito penal. Então é o direito administrativo que vai resolver. Para o direito penal, somente aqueles bens jurídicos realmente relevantes. Então, vida, integridade física, a honra,
as prerrogativas do advogado, tá certo? E, pela subsidiariedade, dentro desse bem jurídico que merece tutela, o que merece ser tutelado? Como o professor Fernando Capês fala nos livros dele, o direito penal é o Rottweiler do direito. Ele só vai atrás do que realmente necessita do direito penal. Porque senão você vai impor, por uma simples uma violação de trânsito, por exemplo, você vai impor prisão, é muita coisa para uma conduta diminuta. Então, analisando a fragmentaridade e subsidiariedade, é que o legislador verifica o que vai punir e o que não vai se punir. Por outro lado, pela Constituição Federal, o advogado é indispensável para a administração da justiça. E quando o advogado está exercendo o seu munus, ele está exercendo para garantir o direito de defesa do seu cliente, que é uma coisa muito importante, tá certo? E se esse direito for cerceado, se o advogado for privado de atuar com eficiência, consequentemente, ele não consegue tutelar os interesses do seu cliente. Daí a necessidade da tutela criminal para as prerrogativas do advogado. Eu falei muito rapidamente, mas eu acredito que, en passant, deu para passar, pelo menos para os colegas que ainda estão fazendo o curso de Direito, uma ideia mais ou menos do porquê que a gente discute aqui a criminalização das condutas contra as prerrogativas dos advogados. Ok, doutor. Ok, doutor Moacir. Muito claro. Parabéns pelo brilhante conceito. Agora vamos à doutora Renata. Eu preciso definir e conceituar o que é prerrogativas, doutora Renata. Como é que nós podemos conceituar? Prerrogativas, elas são direitos inerentes a um cargo, uma função, uma posição. No caso, as prerrogativas do advogado, elas são uma garantia conferida pela lei para que esse profissional ele possa exercer o seu munus, né? A defesa do seu cliente com independência, autonomia e em situação de igualdade perante as autoridades, para que eles não se sintam coagidos e possam exercer o seu papel enquanto defensor das liberdades, né? De certa forma, acaba sendo uma forma de se garantir reflexamente os direitos e garantias individuais, né? Em um Estado democrático de direito. Eu resumiria assim. Ótimo, doutora Renata. Brilhante também. E aí, a partir de agora, nós vamos para a primeira pergunta. Mas antes, que é do nosso conselheiro Celso Joia. Mas antes, eu gostaria a produção está me mandando aqui, algumas autoridades que estão nos assistindo e prestigiando, a doutora Ana Lúcia Augusto, doutora Carla Flut Dalladea, doutor Manuel Martins Gonzalez, doutora Érica Siqueira Lopes Juliano Bugalho, a Luciane Bezerra Polizel, do Banco Original, a doutora Cristiane Natache, doutora Kátia Lehmann, doutor Wagner Luiz Dias, doutor Rodrigo Feitosa, presidente das Prerrogativas de Santana, doutora Mariana Joia, doutora Diná Tavares, doutora Adriana Gomes. Então, sejam todos bem-vindos. A doutora Fernanda Salles, doutor Leandro Ramos, doutora Andréa Zago Cruz. Sem mais delongas, eu vou começar aqui com as perguntas, com esses belos conceitos. Vamos agora partir para a grande pergunta do doutor Celso Joia. Vamos lá, qual é a primeira pergunta que ele traz para nós. Antes de mais nada, só deixar conceituado o seguinte: como que vai funcionar o debate? O debate será dividido em 2 blocos. Cada bloco terá a seguinte sequência: resposta, réplica, tréplica e considerações finais. Então, para essa primeira pergunta, eu gostaria de direcionar para a doutora Renata. Então, a doutora Renata vai fazer um questionamento, a doutora expõe, faz a resposta, o doutor Moacir a tréplica, e aí tem as considerações finais ainda, né? Então, vamos lá. Ficou meio confuso, mas vamos lá. Então, tem aí 5 minutos para a resposta e 2 minutos na tréplica. Vamos ver se dá certinho isso aí. Vamos lá. Apesar que o tempo não é o problema. Vou colocar o doutor Celso Joia falando. Boa noite. Como vai você? Espera aí que... Vamos novamente, que ele travou aqui. Provocado pelo doutor Almir, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB da Lapa, eu quero lançar um questionamento aí para ser
respondido pelos nossos debatedores. Nós sabemos que a lei de abuso de autoridade... Eu não estou te ouvindo, eu não ouço, criminalizou Ivo. a violação das prerrogativas Você não ouve? da Eu advocacia. não estou ouvindo nada do que estão Eu falando. pergunto, era mesmo Vocês estão falando necessário alguma coisa, não tô ouvindo criminalizar nada. o diálogo entre as partes, não andava bom? Eu vou pausar, vou colocar de novo. Foi indispensável essa intervenção No teste funcionou tudo. do Estado para criminalizar a violação das prerrogativas? Bom, então, realmente não está carregando. Eu vou excluir o vídeo do Dr. Celso, depois a gente tenta retomar. Então, eu vou partir da primeira pergunta aqui, que é o seguinte. A Lei 13.869, ela criminalizou a violação dos direitos prerrogativos do advogado. E a dúvida é, direcionada aqui à doutora Renata, ela vai fazer a resposta. O legislador acertou ao criminalizar a violação dos direitos prerrogativos? A primeira pergunta aqui, que é o seguinte. Eu estou ouvindo. É um eco, agora tá. Bom, a primeira parte, eu ouvi um trecho do que... Travou de vez agora, eu não acredito nisso. Ixi, vou esperar então. Respondo? Melhor esperar? Não, pode responder. Você compreendeu a pergunta? Compreendeu a pergunta? Sim, eu ouvi um pedaço, pelo menos, do vídeo. A pergunta dele começa com: o diálogo entre as partes não estava bom? Não estava bom, de fato. Mas talvez eu seja alvejada nesse momento, mas enquanto acadêmica, eu sou a favor de um direito penal mínimo, tá? Por direito penal mínimo se entenda adstrito aos delitos C, que a gente diria, um mal em C, né? Que são aqueles delitos propriamente ditos, são aquelas condutas que sensivelmente são crimes, tá? Eu digo, por exemplo, um homicídio, um estupro, e isso se distingue das meras proibições formais, né? De certa forma, né? Eu não sou muito a favor dessa, eu diria assim, administrativização do direito penal. Porque o que acontece? Se tudo é grave, nada é grave. Entendeu? É um pouco complicado. Mas, por outro lado, enquanto advogada, eu passo por isso na pele, muitas vezes, né? Então, a gente vê as nossas prerrogativas sendo sistematicamente violadas todos os dias. E, assim, qualquer um de nós presenciou ou foi parte de um momento em que a sua prerrogativa foi violada. Então, e assim, nesse sentido, eu entendo o porquê da criminalização dessa conduta, apesar de eu não ser favorável à criminalização de absolutamente tudo, das prerrogativas no modo geral, mas eu entendo, porque se nós formos olhar, inclusive a gente tem alguns relatos na mídia, relatos recentes, um de agora de março, que o Supremo concedeu uma liminar num caso que a Polícia Federal estava investigando um advogado e a relação dele com seus antigos clientes. Ao mesmo tempo, a gente encontra, por exemplo, uma outra história de um outro advogado que foi preso provisoriamente por um crime de calúnia e que mandar ele para um CDP de Rolândia, onde não tinha sala de Estado Maior. Uhum. E quando ele questionou isso, simplesmente lhe disseram que havia um canil na penitenciária e que eles eram muito bem treinados, os cães, e que ele ia de qualquer forma dentro da cela. E, além disso, também casos de que foram feitas buscas e apreensões em escritórios de advocacia sem a presença da OAB. Então, assim, não é de hoje, isso é um problema reiterado, e eu acho que, assim, o direito penal, um pouco, o doutor Moacir já fez essa questão, né, do crime e tudo mais, mas, assim, a legitimidade material do direito penal, ela vem de dois elementos, né, que seria a dignidade penal e a carência de tutela penal. Isso está relacionado à questão da fragmentariedade, da subsidiariedade, e que eles eram também eco agora. E que eles... Pronto. Era o áudio do Moacir. E o que eu entendo? Eu entendo que as prerrogativas, elas são extremamente relevantes, até por aquilo que eu disse, né? A gente defende direitos e garantias, né? Então, nós somos um instrumento dessa defesa. Mas eu acho que aqui a gente tem uma questão de densidade axiológica em relação ao bem jurídico,
E a questão da carência de tutela penal, para mim, ela é um pouco forte, porque nós tentamos algo antes do direito penal, tentamos, assim, não digo do desagravo público que a gente tem, porque aquilo, sendo honesto, é apenas um conforto para advogado de dizer nós da classe, né, estamos ao seu lado e entendemos o seu sofrimento, porque nós também passamos por isso diariamente, mas eu acho que talvez fosse necessário a gente tentar não sei se por um lado disciplinar, administrativo, antes de chegar a esse ponto, porque realmente o direito penal ele tem que ser a última raça, senão tudo vai virar direito penal. Não tô querendo, pelo amor de Deus, não me trucidem, eu não estou dizendo que não é importante as prerrogativas, muito pelo contrário, tá? O que eu acho é que a gente precisa testar outros mecanismos antes de se chegar ao extremo do direito penal, até porque a gente sabe que muitas vezes pegar no bolso e pegar no cargo é muito mais efetivo do que uma pena que, na verdade, não tem. É uma pena que, não vou dizer que não é pena, mas que, no fundo, o efeito dela é muito, muito baixo, porque é suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal e transação penal. Então, assim, eu não sou a favor do cárcere, a gente sabe a situação. Não acho que teria que ser pena privativa de liberdade, olha, vamos todos para a prisão, mas eu também acho que a gente teria ter tentado de alguma outra forma, entendeu? Até pelos empecilhos que, enfim, a gente vai chegar lá, mas esse é o meu posicionamento. Entendi, doutora Renata, entendi. Então vamos agora ouvir a posição do doutor Maciel. Doutor Maciel, o senhor ouviu o posicionamento da doutora Renata? Não é pena, mas que no fundo, o efeito dela... Eu te ouço, você me ouve? Porque é suspensão condicional do processo. Eu estou escutando ela pelo computador. Você está tendo... entendi. Eu não sou a favor do cárcere. Eu não consigo ouvir. Entendi. Sabe a situação... Não acho então, agora eu preciso saber, doutor, se o legislador acertou, doutor Maciel. Ele acertou, não acertou? Vai ter esse delay. É que o senhor está vendo pela página da OAB Lapa, ele tem esse delay, essa demora. E nós aqui estamos um pouquinho mais adiantados. Então, a questão é, o legislador acertou ou não acertou? Nós tentamos, a doutora Renata provocou, nós tentamos uma outra medida, e aí fica a dúvida, será que os órgãos de correição, corregedorias e tudo, seria a alternativa à criminalização, à lei? Aí a palavra do doutor. Então, administrativamente, já existe, tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Federal, quanto na Justiça Estadual, na Justiça Federal, Conselho Nacional de Justiça, tem o Conselho Nacional do Ministério Público, fora as corregedorias, que já apuram condutas dos seus membros. Eu, particularmente, entendo que, infelizmente, em muitos casos, pelo amor de Deus, eu não estou falando da corregedoria da Polícia Federal, mas nós sabemos que existe, assim como existe na classe de vocês, corporativismo, vai existir um corporativismo também por parte dos órgãos de classe. Eu entendo que o direito penal cuidar dessa questão é interessante. A pena não é alta? A pena não é alta. Aumentou em relação ao que era antigamente, porque a pena máxima era de 6 meses antigamente, né? Hoje a pena é um pouquinho maior. Se bem que se a gente for analisar a lei antiga para a lei nova, eu vi muito advogado comemorando, mas, na verdade, perdeu-se condutas. Houve uma diminuição. Porque, antigamente, o artigo 3º da antiga lei de abuso de autoridade, ela falava que era crime atentar contra direitos garantidos para o exercício da profissão. Então, todo o rol do artigo 7º de vocês, do Estatuto da OAB, dava no artigo 3º. E outra, era crime de atentado, ou seja, se punia a tentativa e a consumação da mesma forma. O advento dessa nova lei de abuso de autoridade já disse, opa, não são todas. Só os incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º. E mesmo assim, se olhar no começo da lei, tá falando. Todas as condutas previstas nessa lei são puníveis por dolo específico.
Então, para poder punir criminalmente, já é muito difícil, né? Em termos administrativos, eu vou falar da instituição que eu conheço desde 2003, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal ela é bem atuante. Ela é bem atuante. Tanto é que não tem nem frescura. No mesmo dia, o advogado se sentiu prejudicado em alguma das suas prerrogativas, ela já pede para o próprio cartório já comunica, ó, a corregedoria fica no 9º andar. A pessoa já vai no 9º andar, já formaliza o procedimento e já começa o procedimento. Tá certo? Agora, mais uma vez eu repito, administrativamente pode ser que tenha aquela questão do corporativismo. Pode ser. Por isso que eu entendo que o direito penal é a melhor coisa. Porque por mais que na primeira vez ele vá aceitar uma transação penal, no intervalo de 5 anos ele não vai ter direito a nova transação. E uma condenação por crime dessa natureza vai fazer ele sofrer outro procedimento disciplinar. E esse procedimento disciplinar, no mínimo, vai suspender o cara. Eu não sei como funciona na Polícia Civil, mas se você tiver uma condenação administrativa na Polícia Federal, você não consegue ascender de classe. A ascensão de classe na Polícia Federal é a cada 5 anos. Faz 5 anos, depois de 5 anos você tem direito de fazer um curso de aperfeiçoamento e, sendo aprovado, você passa para a classe seguinte. Tá certo? Se você tem uma sanção por qualquer procedimento disciplinar, zera, interrompe o prazo de 5 anos, você tem que fazer mais 5 anos e aí pega no bolso. Porque se você não ascende de classe, você não ganha mais. Entendi. Tá certo? Entendi. Tá. Só não vai acontecer isso com quem já é classe especial, porque daí não tem para onde ascender. Mas eu acho que é salutar a punição criminal. E a pena tá adequada, porque se for analisar proporcionalmente, assim como a autoridade ela pode ser desacatada, o desacato, entre aspas, para vocês, no exercício da profissão, seria a violação das prerrogativas. E nos 2 casos são infrações de menor potencial ofensivo. Entendi, doutor Marcinho, entendi. Então vamos agora à tréplica aqui da doutora Renata. Doutora, então, a corregedoria, essa sistemática que o doutor Moacir explicou, poderia ser uma alternativa se ela fosse... Ela já existe, então por que da criminalização? Ou então, será que precisa de um ajuste, qual que seria a solução? Assim, eu não sei, é a pergunta de R$1 milhão, né? Mas, na realidade, o que eu entendo, de certa forma, de fato, existe uma coerência entre as penas, né? Como disse o Dr. Moacir, mas ele diz sobre a questão do corporativismo. E aí eu volto com o problema do corporativismo. E não vai ter isso no judiciário? Porque a autoridade que pratica o abuso de autoridade, o juiz, vamos supor, ele também está entre os pares dele para ser julgado. Então, assim, e o do Ministério Público, vamos supor, um promotor, ele não está entre os pares dele também para ser denunciado ou não? É um pouco mais complicado, sob o meu ponto de vista, tá? Isso é uma opinião, eu entendo o ponto dele, mas, assim, eu acho que o problema do corporativismo permanece com a criminalização, tá? E por ter uma ação penal que é uma coisa muito mais pesada, porque, querendo ou não, direito penal é algo que, quando a gente pensa, é bem mais pesado, né? A gente pensa, você tem, pode ter, se for reiterado, inclusive, antecedentes e tudo mais, porque você não vai fazer jus aos benefícios. Isso, a chance da autoridade que está do outro lado para julgar ou acusar a outra autoridade fica um pouco mais, acho que é mais sensível até do que aquilo que é feito dentro da corporação, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar em fortalecer a corporação, as corporações no modo geral, para tentar que isso seja analisado internamente. Óbvio, tem vários problemas se a gente for pensar dentro de todos. A gente sabe como funcionam as instituições, né? E eu acho que a coisa passa por um outro olhar. Entendi.
Tá, Joia. Obrigado, doutora. A chance Agora, da a autoridade que tá resposta de final aqui com o doutor Moacir. Doutor Moacir, então, o corporativismo, não só na polícia eu estou falando, mas aí de um modo geral, no judiciário, Ministério Público, é algo a ser combatido, então, até pela própria instituição? Será que a criminalização veio em decorrência da ineficácia, uma possível ineficácia, por exemplo? Qual é a posição do doutor? Eu acredito que a criminalização veio em razão do grande número de casos que isso veio acontecendo, né? Aqui em São Paulo, eu não vejo tantos casos assim, mas centro-oeste, região norte do país, o desrespeito é muito grande com o exercício da advocacia. Então, eu entendo que a criminalização é salutar, sim. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, as condutas que são puníveis, realmente tem essa questão o judiciário não vai ser benevolente com o colega que praticou essa conduta, tal. Existe isso. Por isso que eu sou partidário, não sei a opinião dos doutores, mas eu sou partidário do fim do foro privilegiado e o fim dos privilégios que a Loman e a LOMP dão. Porque eles tocam o terror, fazem de tudo e não acontece nada com o juiz nem com o promotor. Não vou falar nomes, mas teve uma operação que nós fizemos com o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia aqui de São Paulo na época, eu não vou declinar o nome, e o pai dele era desembargador, os dois foram pegos no grampo, nós conseguimos desvendar que os dois estavam ligados a uma organização criminosa. O filho dele, que é delegado, perdeu o cargo e foi preso, e o pai dele foi simplesmente aposentado. E aposentar compulsoriamente com salário integral, até eu quero. Até porque, se for falar para a molecada que está nos assistindo, ninguém nem sabe de quem eu estou falando, porque o brasileiro tem memória curta. Mas, enquanto não acabar isso, corporativismo vai ser geral. Nós sabemos disso. Entendi. Agora, em relação à violação das prerrogativas, os incisos 2, 3, 4, o 5 pode ser que seja a questão do juiz. Mas do 2 ao 4, é difícil acontecer uma violação por parte do juiz. Porque essa inviolabilidade do escritório vai ser por parte da polícia. A não ser que tenha a ordem judicial, tal, fundamentada, e a ordem judicial fundamentada. Comunicar-se com seus clientes, reservadamente, sem procuração, quando eles se acharem presos, detidos ou recolhidos. Geralmente isso é na polícia também. Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, ou ter a comunicação da OAB quando for acontecer alguma diligência em escritório de advocacia. Geralmente essas condutas são direcionadas para a polícia. Então não vai acontecer muito em relação ao juiz. A não ser a 5, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comunidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Esse inciso 5, beleza. É mais direcionado para o magistrado. É direcionado para o magistrado. Só que é difícil, nesse caso aqui, haver o abuso. Na minha concepção. Porque o cara vai ter que colocar no papel. Né? Vai ter que fundamentar. Então, doutor, mas o senhor está adiantando as perguntas. Vamos com calma, tem mais a cereja do bolo aí, a gente vai pegar. Vamos pegar aí. É que eu não estou escutando o doutor, eu não escuto. Então eu vou falar pelo menos no escuro. O assunto é interessante, a exposição é interessante, aqui aí já não tem mais pergunta aqui para eu fazer. Desculpa. Mas é brincadeira. A produção está me passando aqui, eu preciso registrar a presença do doutor Marcos Manteiga, quem mais aqui? A doutora Michele Benedicto, o doutor Alex Valdarnini, a doutora Cátia Dias, doutor Messias Moraes, doutora Silvia Visconti, doutora Paty Fernandes, e também doutor doutor Carlos Guedes, da Freguesia do Ó, doutor Paulo Roberto Prestes, doutora Lisandra Gonçalves, presidente da OAB Santo Amaro, doutora Marta Guido Tegon. Bom, é isso aí, gente. Muito interessante, muito bem, muito boa a exposição.
Aí, mas agora eu gostaria de, dentro aí do que o doutor Moacir provocou, falou, então vamos lá. A lei, ela exige, a lei de a criminalização, ela exige o dolo específico, né? Então ela tem que ter a autoridade, ela tem que ter a intenção de prejudicar o advogado. E como é que fica, então, para um delegado de polícia, a interpretação dele, às vezes, da lei, se é de caso de prisão, se não é, e a interpretação conflitar com as prerrogativas? Como é que fica essa questão do dolo específico na lei de criminalização, doutor Moacir? O próprio artigo 1º da lei, no parágrafo 2º, ele já fala: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Esse parágrafo 2º, ele é necessário, tá? Eu mesmo já participei de operações que o meu alvo, ele era advogado, só que o fato que estava sendo investigado não tinha nada a ver com a advocacia. Percebe? Então, às vezes, um colega entende, por exemplo, a gente foi no site da OAB, consta lá o endereço do escritório de vocês. O escritório dela era em outro lugar, não na casa dela. E a busca e a apreensão ia ser na casa dela. E ela estava sendo investigada por ser supostamente uma laranja de um esquema de sonegação fiscal. Então, veja, vamos supor que, por exemplo, ela estivesse trabalhando na casa dela. Nada impediria que ela alegasse: entraram na minha casa, não comunicaram ao OAB, violaram minhas prerrogativas. Concordam comigo? Só que vejam, pela casuística, pelo que eu tinha de apoio logístico e informações que eu colhi, era impossível, naquele caso, você definir que ela estava exercendo a advocacia lá. Até porque não estava, porque o fato não tinha nada a ver com o exercício da advocacia. Ela nem reclamou de nada, eu estou supondo aqui, entendeu? Até porque, o que eu faço? Eu ajo sempre por cautela. Se eu vou no site, se eu vejo que a pessoa é advogada, e eu vejo que no site não consta o endereço do escritório, se for buscar na casa dela, pelo sim, pelo não, eu já peço para comunicar ao AB. Porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Inclusive, eu não sei se o colega está nos assistindo, porque ele era das prerrogativas de Santana. Teve uma busca também que um colega de Santana me acompanhou. O presidente lá do prerrogativo está acompanhando. Provavelmente não é ele que acompanha, não sei. Sim, E lá conversando, ele falou assim: poxa, eu nem precisava estar aqui e tal. Eu lembro que eu peguei ele até como testemunha da busca, ele ajudou a gente. Entendi. Foi muito interessante. Agora, uma coisa que, sem puxar a sardinha, eu tenho que falar: o setor de prerrogativas da OAB tem melhorado muito, de uns tempos para cá. Porque teve uma época, mais ou menos uns 15 anos atrás, que, inclusive, a OAB criticava a Polícia Federal, falando que a gente ia invadir escritório com mandado genérico. E nunca foi mandado genérico, tanto é que nenhum policial federal foi punido. A gente tinha ordem judicial, tudo bonitinho. O que acontecia é que a gente comunicava e não aparecia ninguém. Porque a gente nunca fala, até para quem está assistindo a gente e os estudantes, a gente nunca comenta com antecedência para o advogado onde nós iremos. Isso não pode ser falado, porque se o advogado conhece o colega dele. Então, nós simplesmente comunicamos o setor de prerrogativas para comparecer um representante tal horário na superintendência. E de lá nós nos deslocamos para o local dos fatos. Entendi, doutor Marcelo. Entendi. Então, agora eu dou a palavra à doutora Renata. Doutora Renata, então essa questão do dolo específico pode fazer com que não funcione, a lei não pegue, corremos esse risco ou não? Qual é a posição da doutora? Sim. Eu não gosto nem de chamar de dolo específico, tá? Eu gosto de chamar de especial finalidade, por uma questão... enfim, Mas não é que ele dificulta, óbvio, porque a gente sabe que isso
o correto, né, é que a especial finalidade seja comprovada, né? E ela é difícil de comprovar. Como é que a gente comprova? Se você for pensar... Renata, então essa questão do dolo específico pode fazer... Eu estava me ouvindo, achei que você estava me perguntando. Como vocês disseram, tem alguns estudantes nos assistindo, vou fazer só uma explicaçãozinha. O dolo, se a gente for pensar nele, ele nada mais seria do que a junção de dois elementos. Nós temos a vontade, que é um elemento, os dois, um elemento mais, como eu poderia dizer, ele não é, temos o conhecimento, que é um elemento intelectual, e temos a vontade, o elemento volitivo, né? E tem que ter uma direção especial, nesse caso, num desses 4 pontos. Como a gente vai comprovar isso? É difícil. Eu não tenho como dizer um catálogo fechado, uma forma. Dentro de cada caso concreto, vão ser analisados os elementos externos, né? A gente vai analisar o conhecimento técnico, a gente vai analisar a competência técnica do agente, a gente vai analisar o grau de risco ao bem jurídico, a gente vai analisar os conhecimentos da pessoa, do modo geral, para aferir se, de fato, ela está agindo para tentar se beneficiar ou para tentar, por um mero capricho, ela sabia que aquilo não podia ser feito e ela fez, né? Ou ela deixou de cumprir um dever, que nós temos alguns dos delitos nesse caso que são dessa lei que são nesse sentido, e pela competência técnica, o juiz sabe quais são as hipóteses legais e ilegais de uma prisão, por exemplo. Tem que ver se não tem a questão da interpretação, mas é um pouco difícil é mais difícil de se comprovar, com certeza. Mas faz parte também da questão da arbitrariedade. Embora, eu diria que é o seguinte, se o tipo fosse na linha do tipo antecessor, tá? Tipo, quando eu falo do tipo penal mesmo, tá? Que era aquela questão mais ampla do abuso de poder do modo geral, faz mais sentido se ter essa finalidade específica. Agora, quando a gente tem condutas delineadas, no sentido de como o crime de uma prisão ilegal, como o crime de perseguição de inocentes. Nesses casos, se a gente for olhar, inclusive, para a legislação internacional, se a gente for olhar para a legislação portuguesa, italiana, francesa, inclusive na alemã, que tem também o crime de perseguição de inocentes, a gente não vê esses elementos. A única legislação, se você for olhar, o único tipo que contém a necessidade desses elementos específicos o crime da legislação portuguesa de abuso de poder, que é genérico, tal qual o que tínhamos anteriormente, né? Então, isso dá uma complicadinha. Entendi, doutora, entendi. Bom, obrigado pela exposição. Eu acredito que pelo tema, doutor Moacir, o doutor tem mais alguma consideração quanto a esse tema? Porque, como ele é dolo específico, ele parece um peixe fora d'água, né? Ele parece uma coisa muito... Enfim, mas o doutor tem mais alguma consideração a ser feita? Seria tréplica, né? Não, na verdade, eu vejo que o depoimento de um está complementando com o do outro. Nós não estamos muito dissonantes, né? Uhum. Eu concordo muito com a criminalização, até porque, como eu comentei antes de nós iniciarmos, eu advoguei antes de ser delegado de Polícia Federal, e eu sofri na pele o que era a violação das prerrogativas, né? E principalmente essa questão de conversar reservadamente com o seu cliente, nós não tínhamos. Por isso que eu entendo que qualquer operador do direito, se você quer exercer qualquer tipo de carreira, tinha que ser condício sine qua non o exercício da advocacia durante um determinado período de tempo. Porque muitos colegas, para violar essa lei, a pessoa tem que fazer por assinte, porque realmente ela não quer deixar o advogado exercer o seu munus. Eu não consigo entender de outra forma. Porque, por exemplo, hoje em dia você entrar no escritório de advocacia sem comunicar ao AB, por simples consulta nós sabemos se a pessoa é advogado ou não. O que custa fazer essa comunicação se não vai haver violação alguma? Percebe? Deixar o advogado conversar com o seu cliente reservadamente,
eu não vejo óbice algum. Claro, tudo com bom senso. Porque eu também já tive operação de pegar cliente e deixar conversar com o advogado, e o advogado queria conversar por horas. E não dá, era uma coisa rápida, né? E eu deixo reservadamente justamente por ter tido essa vivência na advocacia criminal. Mas eu acho de bom tom. A criminalização como está hoje, eu acho de bom tom. Eu comentei a respeito da outra lei de abuso de autoridade, mas há o questionamento em relação à sua inconstitucionalidade. Porque falar pura e simplesmente atentar contra direitos profissionais, isso, de certa forma, viola o princípio da taxatividade, que é subprincípio da legalidade. Então, também não estava com uma redação adequada. A redação atual, eu acho perspicaz, acho muito boa, tá certo? E são incisos que realmente o advogado tem que se preocupar. Agora, não são todas as prerrogativas, que isso fique bem claro. Sim, não são privilégios, né, doutor? Prerrogativas é um pouquinho diferente. Sim. Sim, de fato. Ok, doutor Moacir. Doutora Renata, tem mais alguma consideração sobre esse tema? Porque eu acho que ele fala bastante da questão do conversar com o seu cliente. E isso tem, inclusive, um outro tipo, né? Que a gente tem, além por meio das prerrogativas, existe um outro inciso na própria lei de abuso de autoridade, salvo engano, ouvinte, não tenho certeza, porque eu não decorei ela inteira, mas que fala também dessa questão. Então, ele está abarcado nos dois lados, né? Mas concordo, eu acho que toda autoridade devia ser advogado. Tem alguns países que fazem isso, né? Ok, estou preparado aqui para começar a discordar aqui, fiquem tranquilos. Quero registrar aqui a presença do Dr. José F. dos Santos, Dr. Celso Ferdinando Joia, Dr. Rodrigo Colombo Lopes, doutora Maiara Ramos Calanã, que nos assiste da Irlanda, doutor Antônio Carlos e doutora Andréa Modolin. Ok, registrado aqui. Nós temos a primeira pergunta que veio dos nossos amigos, que é justamente do doutor Rodrigo Feitosa, que ele é o presidente de prerrogativas de Santana, da OAB Santana. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber, e aí eu acho que eu vou direcionar aqui para o doutor Moacir, né? Como é que funciona essa parte? Vamos lá. Gostaria de saber como funciona, gostaria de saber como funciona o registro e processamento do fato, ou seja, das violações das prerrogativas praticadas por uma autoridade. Acredito que ele tá mencionando como que se dá isso na parte seria um boletim de ocorrência e o registro, como é que dá essa investigação? Eu não sei se os doutores tiveram essa percepção, mas com a palavra, doutor Moacir. Na Polícia Civil é lavrado o boletim de ocorrência. Na Polícia Federal, é lavrado uma certidão de ocorrência. Não tem boletim de ocorrência lá. A pessoa é lavrado a certidão de ocorrência, ela é ouvida em declarações e é comunicada à COR, que é a Corregedoria Regional, tá certo? E, ao mesmo tempo, o feito também vai ser distribuído para a delegacia competente para apurar o crime, que seria a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. Tá certo? Então, vai ter o procedimento criminal e o procedimento administrativo. Entendi. Doutora Renata, alguma consideração sobre esse tema? Como funciona? Já viu como funciona? Como não funciona? Estou aprendendo aqui também sobre como funciona dentro da polícia. Então tá bom. Ok, obrigado, respondido aqui. Vamos. Doutor Marcelo, a próxima pergunta, ela é mais direcionada, eu na prática já vivenciei isso no judiciário. Em delegacia, não. Mas eu vou reproduzir, vamos ver se a gente apimenta a coisa. No caso, a exposição da autoridade, o fato dela estar exposta a combater o crime organizado. Eu vou dar um exemplo clássico, por exemplo, aqui nós temos juízes do DIPO, que é muito difícil o acesso, eles barram, além do detector na porta do fórum, tem outro detector lá dentro para conversar com o juiz do DIPO, e isso, quando ele atende, a secretária, ela tenta barrar, isso é fato, ela tenta segurar, mas vamos levar isso aqui um pouquinho para a autoridade policial. O fato dela estar exposta, combater o crime e tudo, isso ensejaria aí a flexibilização das prerrogativas?
seria uma proteção da autoridade? Será que existe isso? Como é que funciona? Como é que é isso na prática? Eu não vejo isso. Pelo menos lá na Polícia Federal, todos os colegas, inclusive, eu tenho um monte de inquérito de corrupção que eu pego para o policial rodoviário federal, eu recebo todos indistintamente. Indistintamente. Existem os controles de segurança que tem que ter. Na última vez que eu estive aí na casa, na OAB, o pessoal ficou meio assim comigo, porque eu falei do detector de metais, que infelizmente, é necessário, tá certo? Lá na Polícia Federal nós temos que zelar pela nossa integridade física, mas isso não pode dispensar de nós atendermos o advogado. Isso de forma alguma. Sim. Ele passando pelo detector de metal, normalmente, sempre identificado, é ele mesmo, não tem problema algum. E lá todo mundo que entra é cadastrado. Então, dificilmente, só se o cara fizer a falsificação da falsificação para conseguir ter acesso. O que é muito difícil, é tudo monitorado. Percebe? Agora, eu não entendo que isso seja justificativa para o delegado não receber o advogado. Isso jamais. Entendi, doutor. Senão, como que a gente ficaria? A gente não poderia dar aula, fazer nada, porque concorda que no ambiente acadêmico nós também estamos expostos. Eu não vou falar os nomes, mas eu já dei aula, e não vou falar onde que eu dei aula também, né? Mas eu já dei aula para parentes do Marcola. E houve respeito de ambas as partes. Então, se eu ficar com medo, eu não saio de casa. Eu acho que isso não é justificativa para não receber o advogado. E magistrado, a mesma coisa. Magistrado não pode ser assim também. Porque tem casos que é indispensável que ele receba o advogado. No judiciário, eu não sei, mas muitas vezes o próprio advogado me ajuda a concluir uma investigação. Porque eu chego para o advogado e falo, cara, eu preciso desse elemento e desse. O próprio advogado fala, doutor, eu tenho os documentos que vão provar justamente isso. Como que eu faço? Eu já falo para ele, ele traz por petição. Às vezes, eu já até cancelo eventuais oitivas, porque com a prova que eu tenho nos autos, eu já relato o inquérito. Então, eu acho que esse contato é indispensável. Entendi. Ok, obrigado, doutor Moacir. Doutora Renata, eu acredito que aí nessa batalha que é advogar, a doutora já deve ter encontrado algum tipo de situação conforme eu relatei. E aí, então, ao que se deve? Se não seria a exposição, não seria a função, ou, enfim, será que a lei veio nos ajudar, ou eu estou fantasiando? Doutor, tem a palavra. Não sei dizer se a lei vai conseguir resolver isso, tá? Mas a gente passa muito por isso, de não ser atendido. Diferente do que acontece com o doutor Moacir, que ele disse, olha, às vezes me ajuda, com certeza, a gente quer, o despacho ele é fundamental, mas já me aconteceu, por exemplo, né, na Polícia Civil, de despachar, tentando solucionar um caso, né, explicar, olha, o que eu posso ajudar, e simplesmente a delegada olhou para mim e falou assim, você quer me ensinar a fazer meu trabalho? E assim, é complicado, e no fundo, o despacho ele é essencial, é um momento que você tem a oportunidade de, não só, porque no papel uma coisa vai à escrita, ali você pode esclarecer dúvida, você pode, tem a prova, né, que ela é fundamental, mas eu sou muito cética, apesar do simbolismo muito grande da lei, da simbologia, eu não acredito que seja um tipo penal que vai impedir uma autoridade de não lhe receber, porque isso acontece, não deveria, porque é direito, né, ter acesso à autoridade e poder despachar. Eu não acho que isso vai acontecer, assim como os outros tipos penais não impedem que outras coisas aconteçam, entendeu? Eu gostaria de me iludir, mas, infelizmente... A prática é um pouco diferente, né, doutor? Entendido. O doutor Moacir, eu gostaria de fazer uma provocação dentro do que o senhor está falando, seria a extração de cópias.
nós já tivemos alguns relatos de dificuldade na Polícia Federal. Então, aí, ao que se dá, será que esse empecilho configuraria aqui, então, a criminalização? Será que o delegado, ao indeferir, ele comete um crime? O porquê disso? Como é que a defesa vai trabalhar se ela não teve acesso às peças fundamentais? E aí eu não estou falando aqui do flagrante, que é essencial, que o senhor, né, defendeu, chama, advogado e tudo, mas para fazer uma defesa, uma resposta à acusação, ou algo do tipo, há violação aí, doutor? Já que o senhor falou que a Polícia Federal é perfeita, deve ter algum probleminha aí, doutor? É brincadeira. Não, peraí. Eu não falei que a Polícia Federal é perfeita, tá? Não, claro que não, tô brincando. Mas se você for ver aqui em São Paulo, que dependência policial que tem uma casa dos advogados? É só a Polícia Federal que tem uma sala dos advogados. Em nenhum outro distrito policial de São Paulo você tem uma casa do advogado. Aqui na Superintendência Regional nós temos. Para você ver como existe a proximidade. Em relação às cópias, não é que teve problemas. Na época que o presidente da OAB, inclusive era o Dr. Durso, começou a ter muitos casos na Delefim, hoje Delecor, antigamente Delefim, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros. E crime financeiro envolve muitas pessoas com documentos fiscais juntados aos autos, informações muitas vezes vindas do próprio COAF. Essa informação é sigilosa. Vamos supor que cada um dos três aqui, nós três estamos sendo investigados. Eu contrato um advogado, você contrata outro, a doutora Renata contrata outro. Vocês não têm direito de ver meus dados, assim como eu não tenho direito a ver os dados de vocês. Como não tinha condições de desmembrar os persecutórios, o doutor De Sanctis, que antigamente era o juiz da 6ª Vara Criminal Federal, ele determinava o segredo absoluto dos autos. E o que impedia, por isso, a extração de cópias. Foi esse o incidente que aconteceu. Hoje em dia, o único incidente que às vezes acontece, o que é? O advogado, o inquérito está instaurado há 500 anos, há muito tempo. O advogado quer acessar os autos e já tirar cópia sem ter procuração. Em casos urgentes, o advogado tem esse direito, está nas prerrogativas, exceto se tem sigilo ou segredo de justiça. E o inquérito, com base no artigo 19 do CPP, ele é sigiloso. Tá certo? Até porque, por exemplo, vou dar um caso simples. O que nós fazemos é para resguardar o status dignitatis do próprio investigado. Porque, veja bem, apareceu para mim, não vou nem falar em instituição de ensino, porque você mencionou o nome de uma instituição de ensino aí, que é justamente ela. Essa instituição de ensino tá com um inquérito de sonegação de imposto. Já aconteceu de um advogado de uma instituição de ensino concorrente e olhar os autos, falando que era advogado daquela empresa, para saber o teor da sonegação. Então, quando a gente pede documentos, a gente dá uma segurada justamente nisso. A própria COGER, Corregedoria Geral de Polícia, da Polícia Federal, ela determina que não se extrai cópia se não tiver procuração. Isso é uma recomendação que eles fazem. Por que eu falo recomendação? Porque isso fica ao critério de cada delegado de Polícia Federal. Como eu já advoguei e sei como o cliente é fogo, tem cliente que não assina a procuração, não vai no escritório, a oitiva já está marcada, o cara espera até os 45 do segundo tempo para te contratar. O que eu faço para não estragar a vida do advogado? Eu peço para o escrivão fazer uma certidão dele se declarando advogado do fulano. Ele não é advogado? Então ele vai se declarar advogado do fulano e vai assinar. Se amanhã for mentira aquilo que ele está declinando, falsidade ideológica. Eu mando para a COR imediatamente. Mas eu deixo o advogado ter vista. Isso é uma coisa que eu faço. Não vai de acordo com a minha instituição. Para a COGER tem que ter procuração e ponto. Entendeu? Mas isso é uma recomendação que eles dão para a gente. É igual a atividade. Eu estou atendendo com esse problema com o coronavírus, eu estou trabalhando fisicamente, eu não estou trabalhando à distância e estou atendendo.
muitos colegas estão trabalhando só à distância e dispensaram as oitivas. Então, a COGER dá, em alguns casos, liberdade para o delegado de Polícia Federal agir de acordo como ele acha que deve agir. Claro, dentro dos ditames da lei. Entendi. Ok, doutor Moacir, obrigado. Agora, Doutora Renata... simplesmente negar a cópia está errado. Sim, sim. Ou Então, isso é que a justificativa muitas vezes não vem também. como o doutor está colocando, né? A justificativa não vem dessa forma. Vem falando, ó, não, e acabou. Mas vamos à doutora Renata, doutor... Deixa eu só fazer essa parte. Se o delegado fala não acabou, tá na cara que é abuso. Porque não existe isso. Ótimo. É igual quando eu advogava. Quando eu advogava, muitas vezes o delegado nem me recebia, quem me recebia era o escrivão, e eu perguntava, mas por que o delegado indiciou? O escrivão simplesmente falava, porque sim. Porque sim não é justificativo, eu não sou uma criança de 6 anos. Não. Tem que ter um porquê técnico. Percebe? Ok. Concordo, doutor Moacir. Doutora Renata, as suas considerações sobre esse delicado tema. Então, é complicado, porque nem todo mundo age assim. As autoridades, muito o doutor Moacir, né? Já me aconteceu muito de, por exemplo, inclusive em outro estado, tá? Eu fui para o Rio de Janeiro uma vez e me disseram que eu tinha procuração nos autos, tá? Que eu não podia ver no inquérito, porque o escrivão não estava naquele dia. O inquérito estava lá, mas o escrivão não estava, então ninguém podia me franquear o acesso. Assim, também acontecia no DIPO, agora a gente está sofrendo menos com isso, a não ser os casos agora de segredo, a gente tem acesso, se você entrar com certificado digital. Antes, era muito difícil você conseguir acesso, às vezes você quer ter acesso ao inquérito, até para saber questão de honorários, como é que a gente vai, né, fechar essa questão toda, e a gente não consegue, porque a gente não sabe nem qual é a complexidade do caso, né, a gente precisa analisar, às vezes, e isso a gente não tinha acesso, então, você chegava no DIPO, faz uma petição de vista juntando procuração para cadastrar, assim, oi? E mesmo tendo com todo respeito, mesmo tendo uma recomendação de como cada autoridade faça e que tenha procuração, a recomendação não está acima da lei, né? E a lei diz que nós temos direito de ter acesso. Óbvio que eu entendo, tem a questão do sigilo, quando houver a questão do sigilo e tudo mais, com dados, é outra questão. Mas, majoritariamente, a gente sofre muito com isso, mesmo tendo direito a ter acesso, as coisas não funcionam como elas deveriam, né? Tem acesso, ok, então, você chegava no DIPO, entendido. Eu preciso apenas registrar aqui a presença do doutor Wilson Roberto Brigada e da Cláudia Reis e o doutor Irlanda Cavalcante. Enfim, registrada a presença. Doutor Moacir, mais alguma consideração quanto a cópia, essa questão de ser cada autoridade, cada delegado ter essa liberdade, vamos dizer assim? Mais alguma consideração, doutor? Só para ficar claro, não é que nós temos liberdade de que cada um faz o que der na telha, não. O delegado de Polícia Federal, ele preside o seu inquérito. Então, a corregedoria, ela não pode passar por cima, senão ela quebra a nossa autonomia. Pelo menos a Polícia Federal, ela foi caracterizada, ela tem feito um bom serviço até hoje, justamente por preservarem a nossa autonomia. Ainda que ela não esteja positivada na Constituição ou em lei, é uma autonomia que tem dado certo, né? Agora, tudo de acordo com a lei, percebe? Só uma dica que eu dou para todos os colegas, eu ouvi o relato da doutora Renata, se não tem o escrivão no dia ou o delegado não está lá, Polícia Civil eu não sei, na Federal tem que ter um substituto, na Civil também tem que ter. Mas o problema, porque não é que eu estou defendendo o colega, mas por que ela deve ter tido problema? Não existe um substituto para fazer as vezes daquele escrivão, então não tem como dar a vista para ela. E isso já não é culpa da polícia, isso é culpa do sucateamento que acontece com as nossas polícias civis. Entendeu? Um sucateamento que é geral.
inclusive em São Paulo. Tanto é que nós não podemos esquecer que nós temos em São Paulo, o estado mais rico, a segunda polícia civil mais mal paga do país. Entendido, doutor Marcelo, entendido. Então vamos lá. Doutora Renata, uma consideração final, a cereja do bolo, alguma coisa? Não, na verdade, isso infelizmente aconteceu na Polícia Federal mesmo, tá? Do Rio. Mas, de fato, essa questão da polícia ser sucateada e tudo mais, isso realmente é muito triste. A gente vai muito em delegacia e vê, às vezes, o próprio escrivão comprando a tinta da impressora. É lamentável, né? Sim. Qual? Bom, doutores, nós estamos aí caminhando para o final. Tem muitas perguntas, todos estão aqui. Quem está acompanhando, eu tenho uma tela aqui, eu consigo verificar. Estão parabenizando os doutores pelo tema, enfim. E eu também aqui aprendi muito essa noite. Pena que o tempo correu muito rápido mesmo, e foi fantástico valores da doutora, a exposição, aí a gente aprende um pouquinho a nos posicionarmos, muita dica também aí do doutor Moacir nos passou, e também a doutora Renata com muito brilhantismo, combativa, volta o espírito a nós aqui, é uma injeção de ânimo para advogar nesses tempos de afastamento, a gente fica um pouco desanimado, né, já pensando no que vamos fazer de segunda opção, mas foi, assim, de muita valia, e agora eu gostaria de abrir as palavras sempre, primeiras damas, para as considerações finais, enfim, tem a palavra. Eu acredito que ficou um gostinho aqui de quero mais. Tem muitas perguntas aqui do pessoal, mas a gente está em cima do tempo aqui. Então, eu gostaria de abrir para as considerações finais, começando pela doutora Renata. Tem a palavra, doutora. Primeiro, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Moacir, discutir, a gente tem mais, acho que, opiniões em comum do que divergências. Pensando no que vamos fazer de segunda... Mas, de um modo geral, assim, o que eu teria a dizer é que, de fato, a gente sofre, a gente vê na pele as nossas prerrogativas sendo violadas, e eu acho que a OAB faz um papel muito bacana e muito bom a esse respeito. Eu tenho colegas que fazem parte da Comissão de Prerrogativas e que vão aos fóruns e fazer plantão e ver se algum advogado sofre alguma violação. Eu acho que é preciso que as próprias instituições, eu não diria ensinem, de certa forma, às autoridades, às vezes, porque uns pagam pelos outros, infelizmente, né, essa é a verdade, e eu acho que precisa mais dessa conscientização, né, do respeito às prerrogativas, do respeito aos direitos e garantias. A gente não pode, é óbvio que tem espaço para interpretação, mas existem coisas que não têm interpretação, essa margem para interpretação. A gente sabe em que hipóteses não cabe uma prisão preventiva, por exemplo, né? E eu acho que é importante debater isso, acho que essa conscientização de todos é essencial para que as coisas se desenvolvam e caminhem para, quem sabe, um futuro melhor, né? Trabalhamos para isso, né, doutor? Trabalhamos para isso, né? Muito obrigado, doutora Renata, pelas suas palavras, pela sua combatividade. Foi uma grande aula, adoramos. Doutor Moacir, mais uma vez, já virou parceiro da OAB Lapa, sempre tem uma inteligência fora do comum. Muitas orações finais, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Para mim sempre é um prazer estar aqui. Agradecer a professora Renata pelo debate. Realmente nós temos mais opiniões em comum do que divergentes, né? Agradecer você, Elenivo, pelo convite, por todo o know-how aí que você manja bastante, né? Você que facilitou aqui o nosso trabalho. E a iniciativa da OAB da Lapa de estar... Eu não sei se eu estou muito desatualizado, mas a OAB Lapa
E a Central tem feito muitas palestras, eu, pelo menos, não sei se é porque eu estou aqui na Lapa, mas eu vejo vocês sempre ativos e atuantes, e mesmo nesses tempos de quarentena. E isso é excelente, principalmente para os nossos alunos, né, que estão tendo aula online, né, em todas as unidades, né, seja o NIP, seja o Ninove, seja São Judas, e eles conseguem ter um contato com profissionais da área ligado a temas nebulosos, como é a questão da violação das prerrogativas. Também gostaria só de acrescentar que esse tema é muito relevante, porque muita gente ainda, como poderia dizer, ainda menospreza o papel do advogado na justiça. E o papel do advogado é muito relevante porque todas as injustiças que nós temos visto acontecem justamente por pessoas que não têm instrução para procurar um bom advogado e evitar que esses conflitos aconteçam, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecer ainda. Nós não podemos negar que nós estamos num estado também que a Defensoria Pública não atingiu o número adequado de defensores, tanto é que ainda existe o convênio da própria OAB com a Defensoria Pública. Mas um dia, quem sabe, nós não teremos uma casa de advogado em cada delegacia de polícia para justamente evitar essas arbitrariedades. Ok. Obrigado, doutor Moacir, pelas palavras. E o importante é ter um advogado consciente, né, das prerrogativas, que ele saiba o que são prerrogativas e saiba usar no momento correto, né? Sim. Eu vou trazer aqui de volta para a sala o doutor Almir, mas antes tem uma provocação do doutor Marcos Monteiro, uma reflexão, né? Ele colocou, lá atrás, no início do debate, ele colocou a criminalização das nossas prerrogativas visa simultaneamente proteger os nossos clientes, também, né? Embutido nisso, o sigilo profissional versus a ampla defesa. Ele fez essa colocação, não foi uma pergunta, foi uma reflexão, eu deixei para o final, porque aí não tem muito que... Aí fica para os colegas que estão aí online conosco de refletir. E, enfim, vamos dar aqui continuidade, trazer o doutor Almir versus a ampla defesa. Ele fez essa colocação, não foi uma pergunta. Foi uma silenciar aqui. Deixa eu soltar o... Almir, agora sim, liberado o som. Seja bem-vindo de volta, querido Almir, presidente da nossa comissão. Muito obrigado, doutor Ivo, que nos deu seu brilhantismo aí durante todo esse evento, não deixou a peteca cair em momento nenhum. Parabéns, doutor. Muito obrigado, doutor Moacir Martini. O senhor realmente é um grande sujeito, é um gentleman. Eu não vou mais trazer o senhor para debate, porque os debates ficam impossíveis. O senhor é muito convertido. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento é ouro. E o que nós tivemos hoje foi conhecimento. Foi bastante conteúdo. Doutora Renata, que prazer imenso, doutora. Eu quero fazer mais eventos com a doutora. Foi sensacional. Se a senhora visse aqui, não sei se a senhora tem acesso aí, quantidade de elogios. A senhora conseguiu superar o doutor Moacir em termos de elogios. As mulheres aqui estão em polvorosa, estamos representadas, olha que beleza. Eu acho mesmo isso muito valoroso. Eu quero agradecer a todos. Ainda bem que esse evento não terminou. Ele deixou um gostinho de quero mais. E nós vamos fazer mais. E vamos contar com vocês para sempre. Muitíssimo obrigado. Foi um enorme prazer e uma grande honra que vocês nos deram. Muito obrigado. Para finalizar, eu queria agradecer a toda a diretoria da OAB Lapa, que esteve presente, que manifestou em vários momentos aqui na nossa live. Também que nós tivemos assistência até na Europa, né? Pessoas do Japão viram nosso evento, então nós estamos circulando o mundo. A questão dos direitos de imagem a gente conversa depois, doutores, e brincadeira, não vamos pagar direitos de imagem, mas foi uma grande honra. Muito obrigado à OAB Lapa
em nome da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas. Quero agradecer também, não posso esquecer, aos presidentes de subseções, doutor Carlos Guedes, meu amigo aqui da Nossa Senhora do Ó, doutora Lisandra, também doutor Evandro, eu não vou lembrar de todos, me perdoem aqueles que eu esqueci, porque a gente já tem que terminar. Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima. Eu vou pedir licença, Almir, e os nossos debatedores. A última colocação, para não esquecer que esse evento está sendo realizado pela OAB Lapa, não que isso seja esquecível, mas dia 20, segunda-feira, temos novos eventos com a doutora Raquel Preto, diretora tesoureira da OAB São Paulo, com o tema Advocacia em Tempos de Pandemia, Caminhos e Alternativas. No dia 21, nós vamos ter, na terça-feira, com o Leonardo Ramos, diretor superintendente da Associação Comercial Pirituba, o tema Empreendedorismo em Tempos de Pandemia, Caminhos e Alternativas, e dia 22, na quarta-feira, com o Dr. Carlos Alberto Garbi e Dr. André Azago, com o tema Decisões dos Tribunais em Época de Quarentena, Direito de Família e Sucessões. Todas as lives ao vivo pelo Facebook do OAB Lapa, sempre às 19 horas. Dado o recado. E mais uma vez, muito obrigado por todos. Isso aí, plena atividade. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, nada. Tchau, tchau, tchau. Tirou do ar, Ivo?